Salve, salve, rapaziada. Você sabe o que é amplitude de movimento? Bom, eu sou o professor Tiago Mata e eu vou explicar para você exatamente o que é amplitude de movimento de uma forma correta, adequada e aplicável. Bom, antes de qualquer coisa, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar e de seguir o nosso canal para que todo esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Bom, sim, fica até o final porque eu vou passar todas as informações e no final a gente vai fazer algumas aplicações sobre exatamente o que é esse tema, muito mais específico, tá? Bom, para a gente entender especificamente disso, a gente tem que passar pela biomecânica, né? E a gente precisa de alguns conceitos básicos. Assim, tudo que a gente for fazer para aplicar, a gente tem que ter conceitos básicos muito bem estabelecidos na nossa vida para que a gente consiga efetivamente aplicar e não replicar o que as outras pessoas falam. O que hoje em dia é muito comum na prática, na prática clínica, na prática profissional da gente, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que entender para poder aplicar amplitude de movimento é entender de movimento. O que é o movimento, né? Como é que funciona esse movimento? O que é esse negócio efetivamente, tá? E hoje eu vou falar disso, além de diversas outras coisas que a gente vai falar disso. Bom, especificamente falando de movimento, a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem os movimentos fisicamente, tá? Os movimentos que a gente chama de movimentos lineares e tem também os movimentos angulares. Os movimentos lineares, eles podem ser separados em duas formas, né? A gente tem os movimentos lineares retilíneos ou os curvilíneos. Tá bom, Thiago, dá um exemplo disso. E aí a ideia é que eu consiga passar alguns exemplos interessantes para você aplicar na vida de vocês. Então, olha só, movimentos retilíneos. Eu tenho uma corrida de 100 metros rasos. O cara vai largar de um ponto, vai chegar no outro ponto. Ele vai correr reto, né? Curvilíneo, seja, por exemplo, a trajetória de uma bola de futebol. O cara chutou a bola não vai reto o tempo inteiro, se ela não tiver rasteira, né? Normalmente não acontece. O cara chutou a bola vai subir e vai descer, fazendo uma curva. Mas entenda que essa curva, ela é quase uma reta, que a gente chama de movimentos lineares. Legal. Então, a aplicação disso, se eu quero observar um movimento linear dentro da nossa prática clínica, biomecânica especificamente, digamos, vou dar um exemplo aqui de um cara. Na verdade, assim, boa parte das pessoas que estão assistindo lidam como personal trainer ou são professor de educação física. Então, o movimento por exemplo, do deslocamento de um elástico num exercício, se você é fisioterapeuta, o movimento vai ser um movimento linear do elástico, né? Ou, por exemplo, o deslocamento de uma barra num supino. O cara está com a barra no peito, parada, e ele vai empurrar a barra. Empurrando a barra, essa barra vai se deslocar, movimento linear. Por mais que ele faça curvas, ele não suba exatamente, a barra não suba exatamente retinha, ela vai ter um deslocamento linear. Não é retilíneo, mas pode ser curvilíneo. Agora, por outro lado, a gente tem outro tipo de movimento, que a gente chama de movimentos rotacionais. Esses movimentos rotacionais, eles são os movimentos que acontecem em torno de um eixo. E, ó, fica calmo, falar de eixo. Hoje, agora, nesse vídeo, eu não vou abordar sobre eixo. Em algum outro vídeo, eu vou falar especificamente de eixos, de planos do corpo humano, mas não vai ser agora, para não confundir os conteúdos. Então, eu estou girando em um eixo só. Estou abrindo uma porta. Aquela porta. Você tem um eixo ali da porta, né? A Terra, ela gira no próprio eixo dela. Então, todo dia ela está girando no próprio eixo, que dura 24 horas esse giro. Ah, mas peraí, tá falando da Terra. Tá. Outro exemplo de movimentos lineares é o movimento que a Terra faz em torno do Sol para completar um ano. Ou que a Lua faz em torno da Terra. A Terra gira no próprio eixo, mas a Lua gira em torno do Sol, da Terra. A Terra gira em torno do Sol. Então, eu tenho movimentos lineares e angulares no sistema solar, por exemplo. Tá? Agora, sim, outra coisa que a gente tem que saber, a partir desses conceitos muito bem estabelecidos, é o que tem no corpo humano, né?
Eu dei o exemplo aqui da barra subindo e descendo, mas eu posso dar o exemplo também de uma extensão de joelho, né? Que aparentemente a gente tem um eixo ali que o joelho, a perna vai subir, vai descer, ou a coxa vai descer e vai subir, né? Dependendo do movimento que a gente vai fazendo, né? E a partir daí a gente vai ter movimentos angulares de uma articulação, que é o que a gente aplica dentro da cinesiologia propriamente dita. Mas algumas coisas que a gente também pode pensar é quais são os tipos, quais são as variáveis que a gente pode avaliar esses movimentos. Movimento a gente tem um conceito. Eu tenho uma posição, tenho outra posição. Para eu sair de uma posição para chegar em outra posição, eu tenho que me deslocar, né? Então, tenho uma posição na partida de uma corrida de 100 metros rasos, lá no ponto zero. E depois o final vai ser uma outra posição no ponto de 100 metros. Cruzei 100 metros, eu me desloquei 100 metros. Já entendi. Eu tenho posições e deslocamento. E esse deslocamento também pode ser linear como angular, tá? Aí a gente entra na cinemática para poder explicar isso, tá bom? É, o deslocamento ele pode ser medido em metro, centímetro. Existe unidade do Sistema Internacional que é metro. Então, normalmente a gente usa metro para medir deslocamento. No nosso caso do corpo humano, a gente pode ver centímetro, tanto faz. Agora, assim, se eu pego essa velocidade, esse deslocamento, né? A gente chama na física de delta S, o deslocamento, e eu divido pelo tempo, eu vou ter a velocidade média, né? Velocidade. A velocidade que um cara correu 100 metros. Eu pego o deslocamento dele e divido pelo tempo. Então, ele vai ter lá a média lá de 35 metros por segundo, por exemplo. É a unidade do Sistema Internacional, metros por segundo. Quando você vai correr na esteira, numa academia, você coloca lá a velocidade quilômetros por hora, a velocidade que você está se deslocando. Na esteira não você está se deslocando, mas a velocidade que pelo menos a esteira está passando embaixo do teu pé. E se eu pego essa velocidade linear e ainda divido a variação dessa velocidade linear e divido pelo tempo, eu vou ter aceleração. Então, o cara acelerou, ele aumentou a velocidade no tempo. Aí a gente chama de aceleração e a gente mede isso com a unidade metros por segundo ao quadrado. A gente pode também mudar, né? Quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por hora, tanto faz, tá bom? Isso apenas são as unidades. Isso tudo para deslocamento linear. Se eu for falar de deslocamento angular, é a mesma coisa. Eu tenho um ângulo, então parti do cotovelo estendido de 180 graus e flexionei o cotovelo a, a, a 140, na verdade, 0 grau, o cotovelo todo estendido. E eu flexionei ele todo a 140 graus. Então, eu tenho um deslocamento de 0 a 140. Então, a minha amplitude de movimento, que é o tema dessa aula, se torna 140 graus. Agora, se eu pego uma amplitude de 30 graus, essa amplitude de 30 graus pode ser em qualquer intervalo desse deslocamento de 0 a 140, por exemplo. Daí a gente começa a entender que a amplitude é o quanto de variação angular que eu tenho a partir daquele intervalo de interesse. A gente vai ver isso em outros vídeos com aplicações no cotidiano, mas se eu não tenho esses conceitos muito bem estabelecidos, não vai adiantar muita coisa, né? Então, a gente já viu todas as variáveis da cinemática que a gente chama lineares, e agora a gente está partindo para a cinemática angular. E da mesma forma que a gente viu a cinemática angular, linear, falando da velocidade linear, da velocidade média, a gente pode também pegar a velocidade e botar em ângulo, né? E aí a gente chama isso de velocidade angular. A unidade, graus por segundo, em vez de ser metros por segundo, graus por segundo. Ou radianos por segundo. Também é uma outra unidade de avaliação de ângulo, ou ângulo da variação angular. Mesma coisa, eu pego e coloco no tempo isso, a velocidade no tempo. Eu também tenho a aceleração angular. E a gente meio que fecha as variáveis específicas da cinemática para a gente entender de movimento. Então, às vezes, a gente vai ouvir essas unidades, tá? Caso a aceleração,
graus por segundo ao quadrado, radianos por segundo ao quadrado, e a gente vai poder aplicar isso e entender de onde vem isso. Às vezes a gente não sabe nem qual é a variável, mas se a gente sabe a unidade, a gente sabe qual é a variável que a gente está lidando, né? Outra coisa que a gente também pode falar, que eu tinha esquecido, é entender de frequência ou cadência, que é o número de ciclos que a gente completa a partir de um movimento ou de unidade que a gente está observando. Por exemplo, passadas por segundo, passos por segundo. Hoje em dia a gente vê muito isso em corrida, da biomecânica da corrida. Vários profissionais falando de conteúdo aqui na rede social, na internet, nas redes sociais, falando de cadência, cadência da passada, qual a cadência ideal. E aí, se você decora isso, mas não sabe o que que é isso, esse conceito fica muito complicado para a gente aplicar. A gente apenas replica, tá bom? É, só para fechar essa ideia, um exemplo que a gente usa na prática da biomecânica, esse conceito, eu já tinha abordado anteriormente, a gente chama de cinemática, que é a área que estuda especificamente o movimento, entender o movimento. Aí eu tenho posição, ângulo, tudo que a gente observou aqui. Só que tem diversas formas de fazer isso. Eu vou falar mais especificamente nos próximos vídeos, mas vou deixar só um pequeno recado aqui para terminar. Na prática, o profissional, por exemplo, ele lida com a biomecânica qualitativa. Então, a gente vai estar lidando com essas questões da cinemática, do movimento, de forma qualitativa. Mas a gente também pode medir isso, tá? A gente tem estratégias para fazer isso. A gente pode, via vídeo, medir o deslocamento, por exemplo, de alguém. Só que tem que medir o deslocamento de uma forma adequada. E eu tenho formas de medir, de extrair valores para isso. E esses valores eles podem vir tanto em uma dimensão, perdão, em duas dimensões ou em três dimensões, o que deixa mais rico ou mais pobre a minha análise. Então, ah, eu vou falar mais isso em outros temas, tá? Mas só para não deixar passar isso. Agora, por exemplo, aplicação disso. Pô, você vai botar o cara com o pé mais afastado. Você vai mudar a posição dos pés para fazer um agachamento. Você vai mudar a posição da mão na hora que o cara vai segurar a barra para fazer um supino. Tá vendo como a gente consegue aplicar esses conteúdos de questões associadas a movimento na nossa prática? Então, assim, para fechar, se você obviamente achou que esse conteúdo aqui é relevante, vai ter parte 2, parte 3, talvez parte 4 desse vídeo, tá? Se você achou relevante, ou que seja, que faz sentido para você e que você acha que vai fazer sentido para os seus pares, seus profissionais amigos, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo. Forte abraço.